Agora sim. Boa tarde, pessoal. Agora vai dar. Oi, Agora sim! Boa tarde! Sejam todos muito bem-vindos. Agora eu vou convidar a Denise para ela voltar. Agora é só esperar a Denise entrar aqui. Muito bem. Nathalie, aí, tudo bem? tudo bem? E vocês, tudo certo? Tudo certo. Muito calor por aqui, mas graças a Deus tá tudo bem. Aqui também, bastante calor. Oi, oi. Não sei o que aconteceu com a Denise. Vamos ver. Tcharam. Bom, vamos começar. Sejam todos muito bem-vindos para mais um encontro de um mate, um respiro, uma conversa de mãe para mãe. Hoje a gente tem uma convidada aí muito especial, a Nathalie. A Nathalie é psicopedagoga, ela é estudante de psicologia, ela é mãe de 2 meninos lindíssimos, trabalha feito uma louca, né? Não para nunca. Eu achei que ela estava em casa cuidando do bebê. Ela disse: "Estou aqui trabalhando a manhã toda para estar aqui na nossa live hoje." Ela aceitou o nosso convite do nosso projeto. Vai estar com nós dia 17 de novo, porque não pode me dar o braço, né? Me dar uma mão, eu já quero o braço inteiro, não posso perder nada, né? Ele está aqui pedindo para entrar, eu estou tentando. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu contigo antes. Então, eu vou ficar tentando. Pronto, deu certo. Oi, Denise! Muito prazer. Prazer. Estava aqui fazendo a apresentação da Nathalie, né? A Nathalie, nossa convidada. Denise, minha parceira, psicóloga, especialista na área da infância, que abraçou aí o Mate um Respiro. Então, agora que eu tenho as minhas duas parceiras, minha convidada e minha parceira juntas, vamos dar início à nossa conversa de hoje. O nosso tema do projeto hoje é os mitos da maternidade. Quem aqui nunca ouviu um palpite furado de que nasce um bebê, nasce uma mãe? É muito fácil amamentar, é instintivo. O bebê chorou, a mãe sempre vai saber por que o bebê está chorando. A gente escuta muitas coisas o tempo inteiro. E quando a gente tem o primeiro filho, muitas vezes a gente fica realmente perdida. Porque a culpa materna, ela vem com muita força, né? E quando a gente escuta isso, assim, a mãe sabe o choro do bebê, o que é, a gente se sente muito culpada porque a gente não sabe. A gente não sabe por que tá chorando, né? Recentemente, no final de semana, eu fui para casa da minha mãe. No quarto não tinha ar-condicionado, tava quente, mas assim, tinha o ventilador, a janela tava aberta, ele tava com roupinha leve e ele chorava sem parar. Não tava com dor, eu achei que ele não tivesse com calor, eu não sabia o que que era. No fim, ele tava realmente com calor, era um choro de calor. E eu não sabia o que que era. E ele já tem 1 ano e 3 meses. Então, assim, é instintivo saber por que que a criança chora? Gente, não tem bola de cristal, né? Então, hoje, nossa temática, que é os mitos da maternidade, vai ser sobre tudo que a gente escuta o tempo inteiro e que a gente tem que dar conta. Porque a maternidade é isso, é dar conta. Porque mãe tem que ser forte, né, gurias? Então, agora eu deixo a
conversa para a nossa convidada, Nathalie. Nathalie, a Nathalie tem 2 filhos, né? Qual a idade dos teus filhos, que não lembro mais? Um tem 3 anos e meio e o outro tem 3 meses. Olha só, bem. E a Denise, né? A gente já falou sobre isso, ela tem 4 filhos, né? E ela já passou por todas essas fases e ela deve ter ouvido por aí muitos mitos, né? Mas a Nathalie, me conta quais foram os mitos que tu mais ouviu na tua maternidade, do teu filho mais velho, e agora, tendo o segundo, acredito que os palpites são muito mais agora, né? Porque agora tu é gênia, né? Expert. Sim. Sabe, gurias, primeiro agradecer, né, o convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. E até a ideia, né, quem está nos assistindo, se puder participar, mandar dúvida, imaginar que a gente está mesmo numa roda de conversa, né? Porque eu acho que é mais legal, é mais interativo, a gente consegue tirar mais dúvidas e compartilhar melhor, né, as nossas ideias. Enfim, uma coisa que tu falou agora que me chamou a atenção, que é uma frase que eu ouço muito, e que a gente vem com isso em mente, de que a mãe tem que ser forte, né? A mãe tem que ser forte. E isso também faz com que a gente carregue culpa, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Esse sentimento, porque, primeiro, existe essa romantização da maternidade, né? Eu ouvia muito antes de ser mãe de que não tem mistério um bebê. Se o bebê chora, ou é cocô, ou é mamar, ou é sono. Né? E aí a gente faz isso. A gente troca a fralda, a gente dá mamar, a gente põe para dormir e o bebê continua berrando, né? E a gente vai se sentindo culpada. Mas por que eu não sei o que o bebê tem? Eu sou mãe, né? Eu preciso saber o que é. Além desse sentimento de culpa por se sentir entristecida quando o bebê nasce, né? Que é muito comum e que é muito pouco falado. Esse sentimento de luto, que foi algo que me chamou atenção na minha maternidade e que eu ouço falar muito também das mães que eu atendo aqui, né? Das mães das crianças que eu atendo, que muito embora a criança seja a maior alegria que a gente possa ter, a gente se dá conta que a gente conhece uma outra pessoa quando nasce o nosso bebê e que não é o nosso bebê, é a gente, né? Só que para nascer essa nova mulher, outra mulher, a gente tem o sentimento de que deixou de existir, de que alguma coisa se perdeu, né? Quando o bebê nasce, uma parte da gente, quem a gente era, meio que deixa de existir. A gente renasce, né? Mas esse sentimento de tristeza, de luto, é um dos relatos que eu ouço muito aqui das mães que eu atendo e que pouquíssimo é falado, né? Esse sentimento de tristeza quando o bebê nasce nos gera culpa porque a gente nunca ouviu falar disso, de que isso poderia acontecer, né? E a mãe não tem direito de ficar triste, né? Porque ela está sendo privilegiada por ter uma criança. Né? A mãe está sendo privilegiada. Tem uma frase que diz, né? Como que é? A realização de uma mulher é ter um filho. E embora, em parte, seja uma realização, né? Filho é o maior amor dessa mãe, mas também existe essa mãe, né? E a mãe também tem outras realizações, tem outros planos, ela tem uma vida além da maternidade, né? Ela se programou para conquistar coisas, para conhecer lugares, para fazer coisas e simplesmente a vida dela tem que parar agora para viver a maternidade. Acho que é importante a gente não falar sobre isso, de não precisar, né? E a gente não está preparada para abrir mão de tanta coisa, para abdicar de tanta coisa quando nasce o bebê, né? Porque a gente pensa assim, vou cuidar do meu bebê, daqui a pouco eu vou trabalhar, daqui a pouco eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E a gente não está preparada para tanta mudança, né? Para essa transformação que a vida proporciona quando nasce um bebê. E as críticas surgem a respeito disso também. Porque se a mulher para muito tempo para se dedicar aos cuidados desse bebê, ela é julgada por isso. Mas poderia colocar na creche, mas poderia voltar, mas
tu não pode parar a tua vida, agora essa mulher coloca na creche, vamos lá, vamos seguir, eu tenho sonhos, eu tenho meus planos. Nossa, mas tu tá trabalhando, mas tu já voltou a trabalhar, mas... E esse bebê, coitadinho, deve sentir tua falta. Então, a mulher é bombardeada o tempo inteiro. E nunca sabe de verdade o que fazer, porque não tem jeito certo, né? Tem o nosso jeito. Exato. Não tem o jeito certo. Tem o jeito que cabe dentro da tua realidade, né? Hoje, pela manhã, eu botei num grupo de mães que eu participo de Montenegro, perguntando, assim, se elas tinham ouvido muito sobre essa temática. Elas colocassem as coisas que elas ouviam. E tinha muitos assim, ai, fala sobre colocar limite na rede de apoio, fala sobre a rede de apoio, porque as pessoas ficam comparando meu filho com o filho da fulana, e isso tem muito, né? E quando a gente fala de mito, a gente fala daquilo que as pessoas acreditam que exista e que não é verdade. Ah, pensando no recém-nascido, agora com esse calor de 80 graus, né? Tem que ficar de meia e tem que ficar de luva, porque senão ele vai adoecer. Ai, horrível isso, coitadinhos. Mas alguns eu vejo ainda assim, coitadinhos. Ou aquele outro mito muito interessante, e que eu acredito que todas nós escutamos, tá? Será que teu leite não tá fraco para ele? Será que ele não tá chorando porque o teu leite não tá dando conta? E gurias, isso é uma coisa que a gente ouve já no hospital, né? Até de algumas profissionais a gente ouve assim, ó, eu acho que tu vai ter que complementar, porque pode ser que o mamar não é o suficiente, né? E a partir dali a mãe já se sente culpada. Não, mas peraí, eu não sou capaz de produzir o leite do meu próprio filho? Não produzo em quantidade certa? Não produzo numa composição boa? E aí, tá, mas aí o que essa mãe faz? Se escabela. Porque daí ela vai fazer tudo aquilo que mandarem para ela. Vamos fazer chá disso, vamos tomar isso, vamos fazer não sei o quê. E aí ela fica ali o tempo todo naquela luta porque surgiu uma opinião torta, né, de um mito. E aí a mulher fica ali tomando 1000 coisas para ver se o meu leite agora vai, né? E que acontece também que logo no pós-parto é um momento de muita fragilidade para a mulher, ela está muito vulnerável. Então, é fácil acreditar no que dizem, e principalmente se vem de profissionais, né? É muito fácil a gente acreditar que é isso, que é real ou não é. A gente não consegue nem ter um pensamento crítico naquele momento, porque a gente está vulnerável, né? E também muito disso a gente percebe essa infantilização da figura materna, né? Quando a gente está deitada lá, esperando o bebê vir para mamar, ou esperando um cuidado médico, já chegam dizendo, oi, mãezinha, né? Oi, mãezinha. Como se a gente não tivesse nome, como se não fosse uma mulher que está ali lutando para se levantar da cama, mas a gente vira uma mãezinha naquele momento, né? Infantilizando até o nosso nome, o nosso ser. Nos colocando num lugar vulnerável, né? E assim, eu tô compartilhando aqui que quando ela teve o segundo filho, as pessoas comentavam que os peitos estavam maiores porque ela tinha mais leite. Agora o leite dela não ia ser suficiente porque os peitos não estavam, né, tão volumosos. E eu escuto tanto isso, eu ainda amamento, tá? Joaquim tem 1 ano e 3 meses, ele segue mamando, não pegou mamadeira de jeito nenhum, já experimentei todos os leites que vocês possam imaginar. E as pessoas sempre dizem assim, ih, lá vem ela com aquela teta seca dela. Ele gosta. Ainda sai leite aí? Não, agora é Coca-Cola. E amamentar, claro que a gente não pode romantizar, porque para algumas mulheres a amamentação não é a coisa mais linda do mundo, porque machuca, porque causa dor, é sofrido, é doído. Às vezes o não ter o leite está relacionado a isso, a dor, né? E aí a gente não consegue amamentar. Mas quando acontece tudo bem, nem, né, um imprevisto, amamentar é muito bacana, é um momento muito legal, assim, para o bebê e para a mulher. Claro que a gente, quando a mulher não consegue amamentar com o peito e precisa dar o suplemento, a gente não diminui essa troca, esse momento.
né? A gente vai acolher, vai olhar, vai fazer vai ter aquele mesmo processo, mas amamentar é doloroso. E é importante, né, ressaltar de que esse comentário, né, que falaram ali, a Cíntia compartilhou com nós aqui, eu tô compartilhando aqui a minha vivência dos comentários que a gente escuta, né? Isso só a gente só fica firme nesse comentário porque a gente tem conhecimento. Porque sem o conhecimento, o que eu ia fazer? Nossa, realmente, meu peito não tem volume, logo meu filho não está sendo bem nutrido, eu vou ter que suplementar, ou que nem o meu caso, que ele não pegou leite nenhum, o que eu vou fazer? Vou ter que dar uma vitamina, né? Porque a gente sabe que as pessoas vão vir com aquele... Como que era aquele que a gente tomava quando era criança? Aquele que era preto, parece molina? Biotônico, biotônico. Dá um biotônico para essa criança, né? Então, assim, a gente pode ter até uma pauta só sobre amamentação em algum momento, porque eu acho que a gente tem tema para falar da amamentação assim sem fim, porque a amamentação não é fácil, é extremamente cansativo. A criança fica ali pendurada ali, né, o tempo que ela quer. Às vezes a gente escuta a criança faz seu peito de bico. Gente, não é isso, sabe? É o contato, é a segurança dela, ela se sente segura, né? É o momento da mãe com o filho. Só que para a mãe, aquilo é muito cansativo. Então tem que ter muita força de vontade para permanecer numa amamentação contínua, assim, né? A longo prazo. Então, vai vir os pitacos dizendo de que teu leite é fraco, de que tu não tá fazendo direito, que tu não te alimenta o suficiente, a criança não vai ter sustância, de que a criança não tá mamando, ela tá só brincando. Vai vir esses comentários, mas a gente tem que lembrar, se reportar sempre, mas o que eu quero? O que é importante para mim? O que eu acredito, né? Acho que é importante a gente enfatizar isso. E aquela questão de que a criança só cria vínculo com a mãe se a mãe dá o peito, se a mãe amamenta. Gente, isso é um mito, né? Eu posso dar a mamadeira com todas as formas possíveis, porque o vínculo não é o peito que vai trazer. O vínculo, eu vou deixar para vocês falar, ele é muito além disso, né? Você quer falar sobre isso, Nathalie? Sobre vínculo, não? Eu gostaria, né, de ressaltar que esse momento da amamentação, seja no peito ou seja na mamadeira, é um momento de qualidade do tempo que está sendo dedicado, né? Na troca de olhares que a criança se entende como gente, se entende como um ser diferente da mãe. É um momento de vinculação, de amor. E esse momento pode ser feito na mamadeira, né? Enquanto eu estou segurando meu bebê e eu estou dando mamadeira, eu posso estar olhando para ele, né? É a importância da troca do olhar com o bebê. Agora, se eu tô dando mamar pro bebê e na outra mão eu tô com o telefone, né? Eu tô com o celular, o que é mais importante, então? Se eu der uma mamadeira e eu consigo fazer contato visual com ele, ou se eu boto ele no peito e tô com o celular na outra mão, né? Então, não é somente esse contato da boquinha do bebê com o mamar da mãe, mas esse momento de troca de olhar, que eu consigo conversar com o bebê, que eu consigo olhar para ele, que de fato eu consigo sentir ele no colo e ter essa troca afetiva. E isso pode acontecer com o mamar ou com a mamadeira. Eu vou trazer para vocês eu sempre vou trago as minhas experiências, né? Como eu tenho 4 filhos, é inevitável, eu passei por todas. Mas eu lembro que eu sempre vou trazer o Pedro para os nossos encontros, porque é o meu filho atípico, então ter um filho atípico é muito angustiante, é até hoje, assim. Então eu lembro que ele, quando ele nasceu, que era uma coisa que eu me sentia muito culpada, e até pouco tempo eu tinha essa culpa que não era minha. Ele mamou no peito até os 4 meses, assim, com muito sacrifício. Mas ele tinha 3 anos de idade, eu ainda tinha leite. Eu ainda produzia leite e ele já tinha 3 anos. Mas ele não mamava. Enfim, ele não, né? Ele não olhava, ele não parava, ele era muito agitado. E aí era um sofrimento para mim. E aí esses julgamentos existiam, porque acho que tu não pega direito. Eu acho que ele não gosta do teu colo. Eu acho.
E claro, com 4 meses, nem é 4 meses, né? Ali logo que nasce, até os 4 meses, que foi o período que ele mamou no peito, que eu escutei esse monte de situações, nunca a gente vai imaginar. Cara, o autismo estava ali desde sempre. O autismo estava ali desde sempre, dando todos os sinais. Mas a gente não tem como se certificar disso. E aí, eu me sentia péssima, meninas. Muito, assim, desesperada, porque eu não conseguia amamentar o meu filho pelo tempo que eu gostaria. E sim, pelo tempo que ele escolheu ser amamentado. Então, foi bem difícil. E essa questão dos julgamentos, das críticas, dos palpites, nossa, surgiram de diversas formas, assim, foi bem difícil. E aí, claro, por que eu trouxe isso? Porque eu acredito que, de repente, vão existir mães atípicas aí nos assistindo, ou passando por situações parecidas, ou que já passaram, e trazer isso para elas, que a culpa não é nossa. Não é nossa, então não dá pra gente se culpar, a gente tenta fazer da melhor maneira. E hoje eu entendo que foi um período que foi uma escolha dele. E ele escolheu mamar no peito durante aquele período. E deu pra ele, foi o limite dele, não tem paciência, não dá isso. A Daiane... O João Pedro escolheu mamar até 2 anos e meio. E aí já comecei a mamar com outro bebê, né? Eu tive umas férias de 6 meses, mais ou menos, sem mamar. Você se sentiu a Frozen, livre. Porque quando a criança mama durante muito tempo, que nem a Marcela agora tá com 5 anos, todos os meus filhos eu amamentei bastante tempo, tipo até os 3 anos de idade. Mas é muito satisfatório quando eles... E eles pegaram mamadeiras, gurias? Contem pra mim aí, como é que é esse negócio? Ele pegou mamadeira? Ou... Sim. O Pedro? Ah, tá. Deixa eu lembrar. Podem me contar aí, como é que faz? Como é que faz pra pegar? Não, os meus filhos pegaram um copo. Já quero saber, já pulei no desespero. Todos eles foram copo. Não teve mamadeira. E não por falta de tentativa, tá? Eu tentei. Mas o copo foi o que eles conseguiram se adaptar melhor. Com o biquinho. A Daiane, que fez um comentário, ela também é mãe atípica. E ela tá aqui contando que ela amamentou até 1 ano e 6 meses. E o filho mama até hoje na mamadeira, né? Daiane, quantos anos o Eduardo tem? 10 anos ele vai fazer. E assim, ela ouve muitos comentários de crítica, né? Porque, sim, vai fazer 10 anos e ainda toma uma mamadeira. Mas a gente tem que lembrar que ele tem seletividade alimentar, então são poucas as coisas que ele se alimenta, então... Tá, tudo bem. Azar. Tá se alimentando, tá bom pra ele, então. Eu sou desse time também. Tá se alimentando, tá perfeito. Mas ele só come pipoca. Não tem problema, gente. Deixa ele comer pipoca. Ele nem gosta de pipoca com gordura, para vocês terem uma ideia. A pipoca não pode ter gordura, porque a textura da... E pode colocar um fiozinho de azeite na pipoca dele ali na hora de fritar. Se ele sentir, ele sente, né? Ele tem uma sensibilidade. Não é. Não é isso. E a pipoca no café da manhã, no almoço, no jantar, no lanche da tarde, tá tudo certo. Tá comendo? Tá, perfeito. Às vezes ele troca a pipoca por um ovo mexido. E assim, né? E tá tudo bem, né, Denise? Tá tudo bem. Tem que se adaptar à realidade da família, mas os pitacos vão vir porque você tá fazendo a alimentação errada, porque você tá deixando o guri desnutrido, porque ele não tá se alimentando direito. Vai vir muitas coisas, mas a gente vai falar sobre isso, né, Nathalie, na próxima, que é os mitos da infância. Mas a gente tem que ter segurança sobre os limites com as pessoas, né? A gente tem que ter segurança sobre isso, mas a gente vai falar mais pra frente. Mas pensando nos mitos da maternidade, um dos mitos que tem muito, que eu ouvi hoje de manhã no grupo esse do WhatsApp, que é: cama compartilhada acaba com o casamento. Cama compartilhada não deixa a criança se desenvolver. Cama compartilhada acaba com a vida da mãe. São os comentários. Manda cama compartilhada. Se eu pudesse lançar uma bandeira, faça cama compartilhada, eu apoio. Sim.
Até esse é um mito que é um mito da infância, mas também é um mito da maternidade, né, Jéssica? Que a cama compartilhada vai deixar a criança dependente, né? Pensa num bebê que recém-nasceu, completamente dependente dos pais, e aí alguém vai dizer que a cama que vai deixar ele dependente. Não, ele já é dependente, ele é um recém-nascido, né? E às vezes eu costumo conversar com os pais que eu atendo aqui, quais são os mamíferos que tiram os filhotes de perto para dormir, né? Se a gente for pensar assim, como animais que somos, né? Quem são os animais que tiram o filhote do ninho para que ele se crie mais seguro, né? Nenhum, porque é um instinto, digamos, um instinto animal que a gente tem de ter o filhote por perto para se sentir seguro. Porque a mãe muitas vezes dorme melhor, porque o bebê muitas vezes dorme melhor, e naturalmente o bebê vai passar para a cama dele, né? Ou alguém conhece algum adulto que dorme com os pais, que dormiu para sempre com os pais, né? Eles naturalmente vão ir para a cama deles, mas enfim, isso também é um mito da infância que a gente pode tratar melhor agora. Se a gente pensar que isso vai acabar com o casamento, né? Então tá na hora de rever as relações, porque isso faz parte, digamos, da parentalidade, né? Do processo de parentalidade. Saber que essa é uma fase da vida da família e que essa fase não é eterna. É uma fase que a família precisa passar por isso, que o bebê precisa passar por isso, até que consiga construir uma nova fase, né? Mas é importante aproveitar esse momento também. De repente, E que tudo bem, aquela família que se organiza, que coloca a criança desde o início no carrinho, no berço, dorme no seu quarto, tudo bem. Cada família se adapta à sua realidade. A criança não vai deixar de amar essa mãe ou esse pai porque dorme em outro quarto separado. Ah, mas aí eu não estou defendendo a minha cria, né? Porque tá longe. Não, tu tá lá, tu atende todas as demandas da criança, tu atende todas as necessidades básicas da criança, tu está ali com a criança. Então, não interfere a questão de estar ou não na minha cama. Mas a escolha que eu fiz, né? A ideia desse projeto é isso, é abraçar as mães para entender de que a escolha que tu fizer tem que ser confortável para ti. E tá tudo bem se do outro vai ser diferente, porque sempre vai ter a comparação. Sempre. Né? Vocês têm mais filhos, né? A comparação sempre vem. Talvez, Natalia, agora que você tem um bebê pequeno, né? Já começa a comparar com o mais velho. Tá, e aí? Com ele era assim? Ele fazia assim também? Ah, não. Não é? Mas é isso, né? E a gente pode pensar num outro mito de que as mães sempre sabem o que fazer, né? Sempre sabem. Na verdade, não. A maternidade é uma construção, a gente está aprendendo. E é importante que a gente busque conhecimento também a respeito de muitas coisas, né? Senão a gente segue sempre fazendo o mesmo que foi feito. E tudo na vida a gente precisa buscar conhecimento, estudar. Para a maternidade também é importante. E não quer dizer que tenha que buscar, tem que ler um livro, tem que baixar a cabeça e estudar. Mas às vezes é olhar para a vida de uma nova maneira, que nos permita aprender, né? Acompanhar perfis que falam sobre isso, acompanhar nossa live, né? Que fala sobre maternidade, que também possibilita muita troca. E é na troca que a gente aprende, né? eu vou... Pode falar, Denise, desculpa. Não, eu ia trazer um outro mito, que de repente não sei se cabe agora, mas que é bem comum assim para as mães, é não dar colo para essa criança, que ela vai ficar baldosa. E aí também tu não sabe, teu primeiro filho, que como a Nathalie falou, a gente vai aprendendo, né? Nós vamos aprendendo. Ah, com o primeiro eu fiz assim, por que com o segundo faço diferente? Porque de repente ele tem uma demanda diferente e eu instintivamente vou tentando ali acertar, né? A gente vai tentando. Ou porque eu acho que eu errei na primeira, na segunda eu vou tentar fazer de outro jeito, para ver se dessa vez eu acerto. E aí nenhuma criação é igual. E assim como nenhuma criança é igual.
De repente tu vai ter 10 filhos e tu vai criar os 10 filhos de maneira diferente, embora tu tente, os valores são os mesmos, mas a maneira de lidar com cada um deles é diferente. E nenhum vai ser igual. Cada um vai ter o seu sentir, o seu pensar, o seu querer. São indivíduos e como, né, indivíduos são diferentes. Não existem pessoas iguais. É importante reforçar, né, gurias, que esses erros que as mães cometem são comuns, fazem parte da maternidade, né? E tem um autor que fala que a mãe suficientemente boa é a mãe perfeita, porque é dentro do erro da mãe que a criança cresce, porque a criança também precisa conseguir lidar com aqueles erros que a mãe está cometendo. Ele precisa enxergar a mãe como um ser imperfeito, porque é muito difícil tu ser criada por uma pessoa perfeita, que nunca erra. Como que ele vai aprender a lidar com os próprios erros, né? E muitas vezes a mãe pensa assim, olha, eu preciso acertar todas as vezes, porque senão eu vou traumatizar meu filho. Se eu errar com ele, eu vou criar um trauma, né? E na verdade não, às vezes a mãe precisa relaxar, só relaxar e entender que as mães erram tentando acertar, que a gente é a melhor mãe que a gente pode ser com o conhecimento que a gente tem naquele momento, né? E pegando esse gancho, né? Essa semana, uma das atrizes globais compartilhou de que o filho não dormia bem se botasse no berço ou no carrinho, que ele só dormia se estivesse no colo. E aí ela gravou dizendo assim, e tá tudo bem, ele tá aqui, no colo ele vai dormir 2 horas, então no colo que ele vai ficar. Aí agora, daí tudo bem, né? Ela é atriz global, gravou isso e tá tudo bem. Agora vai nós ali, meros mortais, ficar com o filho 2 horas no colo. Quais são os comentários que a gente escuta, né? Olha o que você está fazendo com essa criança. Essa criança não vai crescer. Olha, tu vai ficar aí travada, parada. Tu tem que ensinar esse guri a se virar sozinho. E aí essa mãe que tá cansada, que tem que trabalhar, que tem que estudar, que tem seus planejamentos, mas ela só consegue executar os seus planejamentos se a criança estiver bem. Porque se a criança tiver com sono, a criança não vai deixar ela estudar, não vai deixar ela trabalhar, porque ele vai demandar mais, ele vai querer mais atenção. Então, para essa mãe poder ter tranquilidade de poder fazer as coisas que ela planejou para o dia dela, seja quais foram os planejamentos, ela vai se submeter, deixar a criança dormir 2 horas no colo, porque ele vai descansar. E aí, a gente sempre tem que cair, a gente cai sempre nessa areia movediça de que a gente sempre olha para a criança. Mas, na verdade, a gente está olhando para essa mãe, porque essa mãe também está pensando nela. Ela não está pensando só na criança que vai dormir. Ela está pensando de que se ele dormir e descansar, ele vai ficar bem, ele vai conseguir fazer as coisas dela e ela também vai conseguir fazer as suas coisas. Porque uma criança que não descansa, gente, é horrível, porque daí ele fica demandando, ele chora, nada agrada, nada legal, ele já não come bem, já não brinca direito. Então, essa mãe fica mais exausta, né? E quando a gente fala dos mitos da maternidade, a gente precisa olhar para a mãe. Como que essa mãe se sente em relação a tudo isso que está acontecendo? Porque senão a gente sempre vai olhar para a criança. Como que a criança vai ficar? Como que a criança vai se desenvolver? Né? Essa mãe está fazendo de tudo e vamos dizer assim, tu está criando um monstro, porque tu está mimando demais esse guri. Eu escutei isso, eu escutei isso e eu acredito que outras mães. Por isso que eu trouxe essa questão não fica com ele muito tempo no colo, que tu vai mimar demais, vai dar balda. Essa é a expressão, né? Tu vai dar muita balda para essa criança, daqui a pouco ele vai estar dando na tua cara. Uhum. E eles são adoráveis, eles são carinhosíssimos, são carinhosíssimos. Exatamente. Justamente porque o colo é essa troca, é vínculo, é cuidado, é proteção, é regulação emocional, né? Tanto que não é à toa que toda vez que a criança chora, que a criança se bate, se machuca, ela vem pro colo, porque ela está precisando se regular emocionalmente. E para isso ela precisa de auxílio. Ela não tem maturidade para se regular sozinha, né? E aí a gente cai em outro mito de que a mãe precisa sempre se sacrificar pelos filhos, né? E aí, na verdade, vai muito de encontro a isso que a Jéssica falou, de que às vezes tu dá esse colo
né? Esse tempo que a criança precisa, é para que essa mãe tenha autocuidado, né? Autocuidado no sentido de estar inteira, para justamente poder cuidar do filho, porque uma mãe aos pedaços não consegue. Ela precisa também estar bem, ela precisa dormir, ela precisa se alimentar. E esse autocuidado não está relacionado a tempo de ir no salão, fazer as unhas, né? Não. Às vezes é um tempo para um respiro e para um mate, não é? Uhum. É esse tempo de, eu preciso só conversar com uma amiga, eu preciso de 20 minutos no banheiro. Isso é autocuidado, né? Tem ninguém batendo na porta dizendo, já posso, ele tá te querendo, só quer tu. Não dá? Não dá. Mas uma coisa é indiscutível, tá? Jéssica, se prepare, porque a hora que ele for mais autônomo e tu vai entrar no banheiro, ele vai bater na porta. Não, ele já entra comigo junto agora. Eu já aprendi. Ele vai várias ficar na porta até coisa pra ele mexer. E todos fazem isso, é inacreditável, mas eles fazem. A mãe entrou no banheiro para tomar banho, mãe. Entrou no banheiro para qualquer coisa, mãe te quer. Ou aquela necessidade de estar perto, né? Então, onde eles perderam a mãe de vista, mãe, até achar a mãe. É assim. Então, aqui eu já criei todas as estratégias. Eu tenho as gavetas com brinquedo, com coisa. Eu prefiro que ele vá comigo para não ficar me chamando, para não me atrapalhar. E dá certo, e funciona. Eu fazia também. Quando eu fazia faculdade, eu lembro que eu tenho uma outra formação. Então, quando eu fiz a minha primeira faculdade, eu tinha o Lucas pequeno. E ele ia para a faculdade comigo, um bebê conforto, bonitinho. Eu não tinha quem cuidasse dele. E ele cresceu, ele sempre foi meu parceiro, assim, e nós somos muito parceiros até hoje. Porque ele ia comigo para todos os lugares, eu não tinha onde deixar ele, o Lucas ia comigo para todos os lugares. E às vezes eu estava estudando em casa, e aí o brinquedinho... Eu tenho foto, inclusive, eu acho, disso. Eu botava uns brinquedinhos embaixo da minha mesa, assim, do lado, e eles ficavam ali na minha volta. E tudo certo. Deu certo aí. Isso aí. São estratégias, né? Vai criando. Quem não tem rede de apoio se vira como pode. E eu vejo que muito da culpa e às vezes do sofrimento materno é que a gente não se prepara para esse momento, que a gente não tem o real entendimento do quanto demanda a maternidade, né? Do quão cansativo é, do quão exaustivo é. E isso traz o sentimento de culpa, de, por que eu tô tão cansada? A gente ouve isso, né? Mas tu nem trabalhou fora hoje, tu nem trabalhou tanto. Nem fez nada. Né? O quão cansativo é a maternidade, atender a criança, estar disponível o tempo todo, né? Perfeito. Por que você está cansada? Por que você está estressada? Por que você está falando assim? Mas tu não fez nada hoje? Ficou em casa a criança o dia inteiro. Fica pendurado na teta, né? No peito. E aí? Não fez nada hoje. E às vezes a mulher realmente acaba acreditando nessas coisas, né? De que, bom, ela ficou em casa, então ela não tem o direito de estar cansada. Quando o marido chega, ela precisa estar bonita, ela precisa estar arrumada, a casa arrumada, as crianças de banho tomado, né? E se não for desse jeito, a culpa vem. Uhum. Isso aí, tem que dar conta de tudo. Uhum. É uma culpa que... Só pra gente fechar essa. Uma frase que a gente escuta muito é: a criança só fica bem se a mãe estiver bem. A criança só vai ficar bem se a mãe estiver bem. E essa mãe que estiver bem, e se essa mãe não tá bem? Ela não tá bem, mas ela ama aquela criança com todas as suas forças. Então ela vai mascarar um sentimento porque ela tá triste, ela tá cansada, ela tá estressada, ela mascara o seu sentimento porque ela tem que estar bem, porque se ela não estiver bem, o filho não vai ficar bem. Mas essa mãe, ela também pode chorar, que o filho vai ficar bem se ela chorar. Essa mãe inclusive, a criança pode ver, né, Jéssica? Às vezes eu atendo mães que dizem assim, eu tava muito cansada, e aí eu fui no banheiro, e aí eu chorei, daí eu voltei e continuei brincando com ele. Daí eu pergunto, mas por que tu te escondeu pra chorar?
Ah, não, ele não pode me ver chorando. Tá, mas por que que ele não pode te ver chorando? Né? Chorar é uma expressão humana de muitas coisas. Pode ser de cansaço, de tristeza, de amor. E no momento que a criança vê e ela aprende como que a mãe lida com isso, ela aprende a fazer por si também, né? Quando eu choro, eu sei que tem solução, porque eu já vi a minha mãe chorando e depois ela ficou bem. Agora, se ele nunca presencia esses momentos de fragilidade, ou de tensão, ou de reconciliação na casa, é muito mais difícil para ele saber como lidar depois. Porque ele nunca presencia as falhas, ele só presencia os acertos, né? Perfeito, perfeito. E é isso, né? É esse lugar que a gente se coloca o tempo inteiro, que não pode errar. Porque a culpa vai vir para a mãe de novo, né? Ser mãe é o eterno se culpar, né? Ou por fazer demais, ou por fazer de menos. A culpa, ela faz parte, embora a gente fique dizendo aqui, você não tem culpa. Você tem sim, porque você vai carregar esse peso, sim. Porque é nosso, é esperado que a gente se sinta culpada. Não vou dizer que é normal se sentir culpada, porque não é normal, né, gente? Sentir culpa o tempo inteiro. Mas, assim, é esperado porque as pessoas colocam esse cargo na mãe, né? A mãe é o pilar, a mãe é a que sustenta, a mãe é a que cuida, a mãe é a que provém. A mãe é a mãe. Mas cansa também. Eu já vou me despedir loguinho, e são frases que são muito comuns, assim, são aquelas... o que tu tá fazendo de errado? Exatamente com essas palavras. O que será que tu tá fazendo de errado? Mas, de repente, analisa melhor para ver onde é que tu tá errando. Eu escutei isso em muitas situações, né? E claro que durante muitos anos tu fica, meu Deus, até o momento em que tu para e diz, não, peraí, não tive culpa. Não foi culpa minha, eu não tenho culpa. Né? Eu fiz tudo certo, eu fiz tudo para acertar o tempo todo. Algumas coisas fogem do nosso controle. E faz parte, inclusive, do meu filho. É o jeito dele ser assim. Ele é assim, enfim. Então não é uma culpa, às vezes, que a gente carrega que não precisa carregar e de verdade, às vezes, não existe. Ela está mais instalada aqui. E eu vejo que isso, esse pensamento desconsidera fatores que são próprios da criança, biológicos da criança, né? Ah, por que a criança faz tanta birra? Aonde que eu tô errando? Eu não tô dando limite? Eu tô podando demais? O que que eu tô fazendo de errado? E às vezes são questões da criança, da personalidade dela, né? Porque a personalidade é formada, claro, por fatores sociais que moldam ela, mas muito de fatores biológicos, né? E isso desconsidera que ela é um ser diferente de mim, porque assim como a criança tem essa dificuldade de entender que ela não faz parte da mãe, que ela é outra pessoa, a mãe também tem essa dificuldade de considerar que ele é assim porque ele é assim, porque ele é uma pessoa diferente de mim. Ele não é uma extensão de mim que eu estou tentando moldar. Ele é outra pessoa. Então ele é bravo, ele é bravo mesmo, é a personalidade dele. Podem ter fatores envolvidos, ele pode estar irritado de sono, de fome, de cansado, ou ele só pode ser uma criança que é mais irritada porque ele é assim, porque a personalidade dele é assim, né? Que tem um fator biológico envolvido e que não é culpa da mãe. Uhum. Eu já ouvi mães falando assim, olha, o meu filho nasceu autista porque eu brigava muito com o pai dele quando eu estava grávida. E eu fiquei muito nervosa, passei a gravidez toda nervosa, e ele nasceu assim, nasceu autista, né? Pobre dessa mãe. Eu que trabalho com avaliação, nas devolutivas, a maioria delas tem choro. Porque aí tem a culpa da mãe por todas as situações, ou por não estar sabendo lidar com aquele filho, e às vezes o diagnóstico chega muito tarde, porque esperaram muito tempo, porque tem a fase da negação, né? Então a gente vai negando, não quero acreditar. Isso é um problema, porque daí chega muito tarde esse diagnóstico. E essas culpas, assim, de ter errado com meu filho, de ter pecado, de não aceitar, às vezes, a condição dele, porque isso existe também. Essa dificuldade de entender que eu não posso cobrar do meu filho que tem deficiência intelectual, por exemplo, fugimos um pouco do tema, né? Mas vamos. Que ele seja tão rápido que nem eu, que ele seja ligado que nem
eu sou assim, mas ele não vai ser assim nunca. E eu preciso ter esse olhar, eu preciso aceitar o meu filho do jeito que ele é, com a condição que ele tem, Não, é e dar perfeito. para ele o amparo, o suporte, o apoio que ele precisar. E tá dentro do tema, sim, Denise, porque a mãe se coloca nesse lugar. E aí, quando a gente fala da mãe, da maternidade, a mãe se coloca na culpa. E aí, assim, e por muitas vezes, por achar que ela tá errando com o filho, ela abre mão das suas coisas para viver para esse filho, no sentido de eu vou parar de trabalhar, então, para dedicar mais a isso, porque eu tô errando tanto, né? Veio um diagnóstico aí, eu tô errando tanto, porque a culpa é minha, porque se eu tivesse mais em casa, se eu tivesse cuidando mais dele, ele não tava assim. Porque se eu tivesse mais tempo, tendo tempo de ir na escola mais vezes, ele não ia ter isso. Então, essa mãe, ela acaba abrindo mão das suas coisas para cuidar desse filho. E por um lado, ela se realiza por cuidar do filho, mas no outro, ela se maltrata porque ela abriu mão daquilo que ela gostava. E essa mãe, ela vai ficar triste, porque lá na frente o filho vai estar bem, tudo certo. Mas e essa mulher? Como que ela vai ficar, né? E acho que é importante a gente olhar para isso também, né? A Daiane fez um comentário aqui de que a mãe que escolheu ter filho agora aguenta. É, Ah, isso é. Gurias, eu preciso me despedir, desculpa. Beijo. Beijo. Sigam. Até semana que vem. Até. Terça. Esse comentário da Daiane é bem comum, né? Como se a decisão de ter filho fosse só da mulher, ou se os cuidados com a educação fosse só da mãe, que o pai não tivesse participação nisso, né? Por uma cultura nossa de que a mãe é responsável pela educação enquanto o pai é o provedor da casa. E a gente sabe que não é mais assim, que as mulheres trabalham, que as mulheres também são provedoras do lar, que o pai também é uma figura importantíssima na educação da criança, né? Então, e que esse pai não é uma rede de apoio. O pai é o pai que divide com a mãe igualmente os cuidados com a criança. E que o pai também precisa de rede de apoio, né? E não rede de apoio. Ele não é a rede de apoio. Perfeito, perfeito. Um salve para isso. Acho que até vou colocar escrito na descrição da live. O pai não é rede de apoio. É, porque isso é muito comum, né? É muito comum, porque as mães dizem, mas ele me ajuda. Às vezes ele dá mamadeira, às vezes ele dá banho, né? Quando na verdade o pai não tem que ajudar, o pai tem que dividir de maneira igual, né? Porque ele é a outra metade desse casal, ele é a outra metade desse círculo que forma a parentalidade. Por isso Mas ele não é rede de apoio. Mas é que ele não fica comigo, ele só fica contigo. Ele não dorme comigo, ele só dorme contigo. É só tu que consegue acalmar ele. Quem nunca, né, gurias? Quem nunca ouviu esse comentário? Que atira a primeira pedra. Eu queria, Nathalie, que agora que a gente está chegando no fim, que você falasse um pouquinho, assim, dando uma dica para nós, mães. Eu digo nós porque eu também estou sempre em constante aprendizado, né? Acho que toda live aqui eu aprendo um pouco. E todos os dias a gente aprende um pouco, né? Mas eu digo assim, para a mãe, né? Como que essa mãe se regula, né? Emocionalmente, porque às vezes a mãe tá exausta, a mãe tá cansada, e aquela criança tá demandando, e a gente perde a paciência, e aí a gente tá. Para de chorar, ou para de gritar, meu Deus, vai dormir. Porque para dormir a gente passa por uma humilhação, né? Até a criança dormir, a mãe passa por uma humilhação, né? Quem nunca passou por isso? Então, assim, qual dica que tu dá para as mães, né? A gente fala muito de culpa. Qual dica que tu dá para as mães para regular, assim, para se regular emocionalmente, para poder regular aquela criança? É importante primeiro a gente ter esse conhecimento, sabe, Jéssica, de não romantizar essa visão da maternidade para não se sentir tão culpada, de a gente entender como que é a realidade da maternidade e entender que nesse primeiro momento, quando a gente se torna mãe,
que a gente realmente precisa abrir mão de muitas coisas e que isso faz parte, que isso é um ciclo, que isso é um período e que isso muda, né? A vida muda o tempo todo. Assim como a gente precisa estar disponível para a gente ter esse autocuidado, a gente precisa entender também que nesse início de maternidade é difícil, a gente precisa se dedicar, a gente precisa abrir mão muitas vezes de si e que isso é um período e que isso passa, né? E dentro, contar, claro, com essa rede de apoio, saber quem de fato está nos apoiando de verdade, né? Como que está vindo esse apoio, porque as pessoas acham que a rede de apoio são as pessoas que vêm dar conselho, né? Na verdade, a rede de apoio vem e alcança uma água para a mãe enquanto ela está amamentando. Ela pega o bebê no colo um pouquinho, se é isso que a mãe precisa, para a mãe ir no banheiro, para a mãe ir na rua e respirar um pouco, né? Que às vezes é isso que a mãe precisa. Então, contar com essa rede de apoio para que a mãe tenha tempo também de fazer as coisas que ela gosta, né? Resgatar esses momentos de prazer, que não é só o bebê, o prazer da mãe, né? A mãe precisa, às vezes, de um momento de assistir uma TV, de ler um livro, de caminhar na rua, né? Quais são as coisas que dão prazer para essa mãe, para que ela consiga se regular, para que ela consiga se acalmar, para que ela não fique explodindo com tanta frequência com a criança, né? Essa mãe tá tendo momentos de prazer na vida dela ou ela tá dedicada 100% para a criança? Porque daí é muito mais fácil o balde virar, né? Se a gente tá com o balde sempre no limite, qualquer gota faz o balde estourar. Então, como é que eu tô esvaziando o meu balde? Né? Eu tô tendo momentos de prazer, eu consigo dormir, eu consigo me alimentar, eu consigo conversar com meu marido. Obrigada. Obrigada. Essas dicas que a Natália está nos trazendo, né? É para quem tem rede de apoio. E quem não tem rede de apoio, né? Acho que nossas temáticas aqui, uma soma na outra, né? A gente fala muito sobre se priorizar, sobre olhar para si, né? A mulher tem que se olhar, tem que se ver, tem que ter o seu momento de respiro, tem que ter os seus prazeres, os pequenos prazeres, né? Eu aqui na minha realidade, eu não tive rede de apoio, não tive ninguém para compartilhar um colo, eu não tive ninguém para me dizer assim, fica aqui um pouquinho e vai lá fazer o que tu quiser. Eu não tive isso, né? O Joaquim deu 1 ano e 3 meses e eu não tive isso. Eu tive isso nos primeiros 15 dias dele, que daí se revezou, né? Veio minha mãe, veio Dinda, veio a minha sogra, mas depois era eu por eu, né? Meu marido só vinha à noite e eu não tive isso. E como que a pessoa que não tem rede de apoio faz para ter esse respiro para não explodir, né? É resgatar esses pequenos prazeres. O pequeno prazer pode ser uma coisa muito simples, tomar um banho de manhã, um banho relaxante, sozinha, né? Enquanto o marido está em casa ficando olhando para essa criança, né? Porque pode a criança dormindo só, ou está ali com a criança brincando. Que essa mãe possa ter um lugar para si, porque às vezes ela não pode ir longe, não pode dar uma caminhada, ela não pode sair, mas o que tu pode fazer? Tomar um copo de água bem devagar, fazer um chimarrão que tu possa tomar pelo menos uma cuia quentinha, né? Ler um livro. A Nathalie, quando eu estava grávida, ela me indicou um livro e que eu comprei o livro na hora que ela me contou, eu fui no impulso, fui lá e comprei, foi a melhor coisa que eu fiz, eu vou indicar aqui para vocês, que é esse aqui, O Poder do Apego. Gente, esse livro que foi assim, ó, sensacional, foi salvador. Eu tive esses dois, né, esse e os 60 Dias de Neblina, foram os 2 livros que me salvaram na madrugada, quando eu tava assim, muito cansada, porque daí tu não sabe com quem falar, tu não sabe o que dizer, porque tu te sente muito... tu te sente a mãe errada, a mãe que tá fazendo tudo errado, né? Então, se eu posso indicar um livro, eu indico esse, O Poder do Apego, que foi a Nathalie que me indicou. Então, eu vou depois colocar ele na publicação, quem que é essa autora, que é a Julieta Franco, que ele fala muito sobre garantir o bem-estar da criança, mas também garantir que essa mãe fique bem, né? Ele fala do contexto inteiro, da mãe e do filho, que o vínculo não é só
não é só a amamentação, o vínculo ele é todo, é um momento de qualidade que essa mãe tem com esse filho. Em que momento que tu tem esse momento de qualidade, que seja um pouquinho, que momento tu tem para ti, mãe, né, para se cuidar. Então, acho que é importante, né, Nathalie, a gente sempre reforçar, né, essa mãe olha para si, né, a culpa ela vai fazer parte, mas a gente tem que saber ter segurança naquilo que a gente acredita, naquilo que é importante pra gente, né? Não sei se tu quer falar. E naturalizar esses momentos, né, Jéssica? Porque às vezes a gente tem a sensação de que a gente está passando por isso sozinha, né? Ah, eu acho que isso só acontece comigo, né? Eu tenho um filho, eu recém tive um filho e agora eu tô chorando porque, né? O que causa esse sentimento? Mas a gente precisa naturalizar e entender que muitas mães passam por isso, que a gente não passa por isso sozinha. E às vezes esse sentimento de solidão no sentimento, solidão pelas experiências que está passando, é que fragilizam ainda mais essa maternidade, né? E, na verdade, a gente precisa naturalizar que a gente sente isso, que é normal, não normal, né? Mas que as mães, de fato, sentem. Muitas mães sentem tristeza depois que têm o filho, sentem solidão, sentem que estão abrindo mão de coisas, mas e que é isso, né? Que muitas mães passam por isso, só que a gente não sabe. A gente só sabe disso quando a gente conversa com outras mães. E são conversas que a gente não tem antes de ter um filho. Ninguém nos assim, né? E ninguém nos apoia também, porque também ninguém quer contar os seus perrengues. São raras as mães que abrem o coração para falar dos seus perrengues. E tá tudo bem, a gente passa por perrengues. Então, assim, chegando na nossa finaleira aqui da nossa live, Nathalie, eu quero muito te agradecer por ter aceitado o meu convite, por estar sempre sendo minha parceira, né? A Nathalie, a gente foi estagiárias juntas, quando nós duas fazíamos nós éramos da área de exatas, nada a ver. Então, assim, eu fazia ciências contábeis, ela estava na administração de empresas, ela concluiu a graduação, eu desisti. E agora, assim, fui para psicologia, ela foi para pedagogia, agora ela está na psicologia também, e a gente se encontrou de novo nesse mundo, e eu penso que Deus coloca as pessoas certas na nossa vida o tempo inteiro. Então, muito obrigada, Nathalie, por mais uma vez ser minha parceira nisso. A gente vai se ver de novo dia 17 para falar sobre os mitos da infância, sobre aquilo que as pessoas falam o tempo inteiro, de que tu tá fazendo errado com teu filho, e sempre a gente vai olhar para a mãe. Então, eu quero te dizer que o nosso projeto, Um Mate e um Respiro, ele vem para te dar um abraço e para dizer que tu não tá sozinha nessa. Eu estive sozinha durante a maternidade e viu quão difícil é estar sozinha. Embora eu tivesse as amigas que eu pudesse compartilhar, que me abraçavam de longe e diziam, olha, tá tudo bem, vai lá. Embora eu estivesse com a minha terapia em dia, eu me senti sozinha muitas vezes e a culpa ela vem de forma de tsunami, né? Então, quero te dizer assim, estamos aqui. O que tu precisar, mande aqui nos comentários, compartilhe a tua realidade. Vamos juntos nessa viagem louca e deliciosa que é a maternidade. Não é uma tarefa fácil, mas quando a gente começa a resgatar os nossos pequenos prazeres, ela se torna menos difícil. Então, Nathalie, mais uma vez, muito obrigada. Para quem assistiu até aqui, muito obrigada. Semana que vem tem mais. Semana que vem o tema da nossa live é carreira e maternidade. Como que fica a vida da mãe depois de ter filho? Trabalho. A gente trabalha? Maternidade. E aí, Nathalie? A gente trabalha depois dos filhos? Não, a gente vive só em função dos filhos. Né? A Nathalie tá aí com um bebê de 3 meses trabalhando. E eu falei com ela de manhã, ela disse assim, eu vou só dar uma mamazinha aqui, depois eu volto a trabalhar. Então, assim, é possível a gente trabalhar e ter um filho. É possível a gente trabalhar e ser uma mãe maravilhosa. É possível. Não é impossível. Então, nosso tema na semana que vem, a nossa convidada é a Milena Bittencourt, psicóloga maravilhosa também. E é isso. Não sei se tu quer falar mais alguma coisa. Eu gostaria de agradecer o convite, né? Foi um momento muito importante, tanto para compartilhar como para aprender. A gente aprende muito, eu tenho aprendido muito nas tuas lives também, né? Momentos importantíssimos. E também agradecer a participação de todo mundo que pôde nos assistir hoje. Então tá. Então um beijo, muito obrigada. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.